Prepare-se para um novo ciclo de crescimento. Bom dia, 7h37, terça-feira. Hoje é 1º de outubro, mês que inicia muitas coisas boas, né? Mês das crianças, mês do meu aniversário, mês que a gente celebra aí reflexões a respeito de podcast, mês que tem Outubro Rosa, né? Então a gente vai estar aí junto com a CIS, transmitindo aí muito conhecimento sobre Outubro Rosa para as pessoas. A gente vai estar junto com algumas associações, fazendo alguns episódios de podcast falando sobre essa pauta, óbvio. Mas a pauta de outubro que mais me cativa, porque tem a ver com o meu dia a dia, no sentido de prosperar com os meus clientes e para com as pessoas que me seguem, é falar sobre o deadline. O deadline, sabe o que é o deadline no jornal? O deadline é um tempo limite no jornal, né? O deadline para você se organizar e se preparar para uma prosperidade em 2025. Ou seja, aquele momento de fazer o planejamento estratégico. Eu sempre considerei ser outubro. Então, quando a gente quer pensar, quando a gente quer refletir sobre as nossas estratégias gerais de negócio, a gente atualiza elas de tempos em tempos, certo? E para que a gente possa começar o ano já com boa energia, já com tudo organizado, treinando os departamentos, fazendo alinhamento entre os departamentos sobre revisão do que foi bom, do que foi ruim. A gente geralmente, eu gosto de indicar que se faça em outubro, né? Esse mapeamento. Então, nada melhor do que outubro para te forçar, no sentido de te sacudir, vamos colocar essa palavra melhor, para preparar a tua empresa a um novo ciclo de crescimento e sucesso. Então, outubro é o momento de falar disso, nós vamos falar disso, tanto que a gente tem, e eu vou ancorar, vou começar a transmissão de hoje, né, aí e desenvolvendo ela ao longo das semanas, porque a pauta não acaba, obviamente, a gente fica até às 8 juntinhos aqui, mas a pauta não acaba, para de fato te dar esses insights de desenvolvimento e alavancagem para 2025. Bom dia, né? Então, vamos estruturar um passo a passo juntos aqui. A gente já veio falando sobre as imersões que a gente está fazendo, presencial e online, do ponto de vista prático com os empresários, mas eu quero te sintetizar para você ter conhecimento aí, domínio sobre esse deadline que está acontecendo para 2025. Bom dia! Então, vamos pensar, se você me acompanha aqui, você já ouviu falar em estratégia geral, tática operacional, né? Quando que eu faço essas revisões de estratégias gerais? Geralmente é no mês de outubro, né? No máximo no mês de outubro. Tanto que se você vai fechar um projeto, uma empresa, em outubro você já chegou atrasado, né? As pessoas respondem, já fechamos o orçamento, né? Agora não dá mais. Em outubro é onde as coisas se organizam, em geral, para 2025. Isso acontece nos grandes players e por que não vai acontecer nos pequenos também, né? Como eu sempre digo, se é óbvio para os gigantes, a gente nem pode passar pela nossa cabeça não fazer igual, né? Se dá certo para eles. Então, vamos pensar. Então, eu vou trazer aqui a luz do que a gente vem trabalhando na imersão Propósito e Prosperidade para 2025, tá? Para você entender o que é essa dinâmica de vivenciar essa transformação estratégica. Eu já fiz uma transmissão falando dos passos que a gente desenvolve, são 6 passos, na verdade 8 sessões, né? Mas 6 passos muito importantes que te dão algumas conquistas, tá? E eu não tinha falado dessas conquistas, eu vou te falar sobre essas conquistas agora, para você tentar colocar dentro da sua estratégia aí para 2025 essas conquistas e vencer junto conosco, tá? Então, vamos lá, primeira conquista que a gente tem que pensar para 2025, do ponto de vista de estratégia, para ter sucesso de negócios, unindo marketing, vendas e, como eu digo, liderança mercadológica, é o fato de você alinhar o seu propósito à sua empresa com estratégia de sucesso. O que é isso, né? Vamos tentar fazer um resumo para a gente vencer aqui até as 8 horas. Quando eu penso, a gente sempre fala, não existe, eu volto a falar disso, bato sempre, não existe empresa próspera se ela não tem uma proposta de valor social. E hoje, os próprios clientes, eles eles escolhem essas empresas. Então, se de uma forma natural elas já selecionam do ponto de vista administrativo, na concorrência do mercado, hoje a situação amplifica para o poder do consumidor. Então, eu escuto muito de clientes meus da área do varejo, hoje o cliente sabe do poder que ele tem nas mãos, antigamente ele não sabia, né? Bastava a gente abrir a loja e o cliente entrava, hoje em dia não é assim.
a gente tem pautas aí de governança, pautas de social, né? E os clientes entendem, eles percebem aquelas empresas que estão no jogo para fazer dinheiro, mas sem compromisso nenhum de responsabilidade, ou aquelas empresas que de fato têm essa estratégia de sucesso voltada ao ajudar o cliente, ao propósito social, né? Então, fora isso, a gente tem aí índices de relatórios, né, mostrando que o turnover das empresas, elas são muito altos quando as empresas não têm esse propósito para deixar aí treinamento para os seus clientes, né? E a gente sabe que o cliente interno, ele é tão importante para os resultados de vendas e de margem de lucro quanto o cliente externo, né? Então, esse treinamento de vestir a camiseta, como dizem, né? Alguns são... eu já vi correntes contra esse termo, vestir a camiseta, né? Na verdade, não é vestir a camiseta, na verdade é estar no DNA, né, a empresa. Então, esse alinhamento de propósito corporativo com estratégia de sucesso faz todo sentido, porque não adianta eu organizar, eu alinhar, eu pensar na minha estratégia geral, tática e operacional e atualizar ela para 2025 e eu não ter dentro do meu cronograma, do meu organograma do ano, as táticas de treinamentos, né? Então, quando eu penso em atualizar minha estratégia para 2025, eu já organizo um calendário de checkpoints, de metas, de ações que eu preciso executar para me desenvolver e ter sucesso em 2025. Logo, a primeira coisa que eu tenho que fazer para montar, para atualizar essa minha estratégia de 2025 é revisar o meu posicionamento de mercado. Ele está de acordo com a proposta de valor da minha empresa? Qual vai ser a proposta de valor que eu vou defender? Eu vou atualizar. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma marca que todo mundo conhece, economizar é comprar bem, né? Quem está me assistindo no Rio Grande do Sul sabe de que marca eu estou falando, com certeza. Então, esse propósito, esse posicionamento, ele tem que ser revisado ou não tem? Então, aqui eu tô falando de marca. Só que uma vez que eu falo de marca, depois disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que treinar as pessoas, né? Eu tenho que treinar as pessoas. Eu tenho que treinar a minha equipe. E isso tem que estar no calendário, né? Então, primeira coisa, esse alinhamento. Porque depois disso, eu vou organizar as ações que envolvem o meu calendário para 2025, tá? Depois, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que conquistar em termos de prosperidade para atualizar minha estratégia é explorar novas tendências, tá? E mercado. Então, agora em outubro é o momento de eu parar. Por isso que outubro é um mês tão bom. Porque é o momento de eu parar e olhar. Eu já tenho consciência, eu já tenho noção do que vai acontecer em 2025, mais ou menos. Então, do ponto de vista de marketing, eu já tenho noção de que a automação vai ser forte, de que inteligência artificial vai ser forte, tecnologias novas estão vindo, né? Eu já tenho noção se eu vou ter investidores para o meu segmento aqui no país ou não. Eu já tenho noção da tendência da alta de dólar ou não. Então, eu já tenho noção do que vai acontecer aí para as prefeituras, né? Especialmente no final de outubro, agora a gente já vai saber, né? Como é que vai dar o curso das prefeituras, ou seja, vai mudar a forma de algerismo nos negócios. Eu já sei que vai ter uma tributação diferente nos impostos para 2025. Então eu já começo a ter uma noção sólida de tendências e oportunidades para quê? Para que eu não seja pego por uma crise qualquer que possa vir, ou que eu não deixe explorar uma onda que possa vir também. Então eu posso estudar ali, olhar as notícias de economia, estudar, perguntar para o próprio ChatGPT, né? Quais são os setores que estão em crescimento no nosso país ou na minha cidade. É linha pet, indústria pet, é terceiro setor, né? Aline, eu tenho dúvidas, eu não sei fazer isso com segurança, ok, nos chama, né? Contrato profissional, mas quando eu tô diante de organizar o meu sucesso para 2025, eu tenho que resolver essa conquista. Então, primeira conquista é eu atualizar meu propósito, sem isso a empresa não lidera mesmo. Segunda conquista é olhar para tendências, fraquezas, ameaças, oportunidades, forças, né? Para poder alinhar o discurso, não só do marketing das vendas, mas de uma forma geral para o meu negócio, né? Qual é outra conquista que a gente trabalha nessas imersões que a gente pega junto com o cliente, tá? A gente faz essas imersões em 8 semanas, tá? Então, mais ou menos, vai do dia, um pouquinho menos, vai do dia 19 de outubro até o dia 23 de novembro, caso você queira que a gente faça junto com você, tá?
Mas qual é a outra conquista? Me manda inbox aí que eu te conto. Tá, mas qual é a outra conquista que você tem que se organizar para 2025, tá? Superar as barreiras que te impedem pro crescimento, né? E execução eficiente. Lembra que a gente tá falando, inclusive tem um evento que a gente vai fazer no dia 30 de novembro, 1º de dezembro, chamado Permita Ser, né? Que é um evento comportamental. Então, esse terceiro ponto, aqui entra questões comportamentais. O que são as barreiras que impedem? Então, por exemplo, você não está sabendo conseguindo fazer com que os seus funcionários, seus clientes, enfim, entreguem os prazos. Você não tem comunicação interna do seu negócio. Você não consegue ter uma boa conversão de venda. Então, você pode até ter um tráfego legal, mas não converte. A tua logística está atrasada. Você tem ali o planejamento, mas não alcança, né? Você até organizou um planejamento ano passado, mas para esse ano, mas não cumpriu. Tudo bem, enchente aqui no Rio Grande do Sul, barará. Mas por algum motivo você não consegue cumprir essa agenda, né? Então tem uma série de questões que são barreiras, né? Ou o fornecedor que é seu que você gosta muito já não atende mais, né? Ou o mercado te trouxe novos concorrentes, uma série, assim como As de Potter, né? Que a gente tanto gosta. Então, existem alguns fatores comportamentais e também socioeconômicos e políticos e geográficos que fazem com que nos impeçam, né? Aliás, às vezes a gente quer fazer um projeto que não tem recurso financeiro. Então, aqui é hora de mapear os principais projetos que a gente tem que desenvolver, identificar e que a gente fica procrastinando, que não dá certo, identificar qual é o gargalo, né? Qual é a trava que tem que desbloquear. Então, a gente tem que superar essas barreiras, tá? E aí, nesse momento, dentro das imersões, a gente faz técnicas, enfim, mas é importante você entender que você tem que ter essa conquista para 2025. Mapear aquilo que não deu certo, identificar o gargalo, buscar profissional para te ajudar. Se é um projeto muito grande que você não tem, por exemplo, recurso financeiro, usa estratégia de networking, de parcerias, né? Para que esse projeto você não necessariamente tenha que fazer sozinho. Às vezes você não tem energia para desenvolver tantos projetos e você já tem outros que você não pode abrir mão, porque já tem a vaca leiteira ali do seu negócio acontecendo, e aí você se trava. Então, eu estou citando aqui alguns gargalos comuns, tá? Eu não sei qual é o seu, mas aqui é o ponto de organizar isso. Alguns projetos, de fato, eles vão deixando para depois porque eles não são tão importantes, mas desde que a gente tenha consciência, tá tudo certo. Aí o que a gente faz? Mas tem outros que eu deixei de lado que eu poderia estar 10, 100 vezes melhor se eu não tivesse deixado de lado. Não me matou porque eu não fiz, eu não pude fazer porque eu não tive força e energia, mas se eu tivesse feito eu estaria 100 vezes melhor, né? Ok, então esse é muito importante. Vamos fatiar ele, vamos entender o que aconteceu. Os outros a gente deixa para o ano que vem, para o outro ano. Então a gente tem que trazer luz e consciência sobre as nossas travas, as nossas crenças, né? E outra conquista, né? Eu selecionei aqui 6 conquistas, tá? Que você tem que se organizar para ter sucesso em 2025, prosperidade e sucesso em 2025. Isso tudo que eu tô falando tá diretamente relacionado a marketing, vendas e liderança. Liderança mercadológica, tá? Em todos os níveis. Então, a quarta conquista que você tem que desenvolver, que é o que a gente promove junto com os nossos mentorados, é criar e aplicar estratégias claras. Criar e aplicar estratégias claras, tanto gerais, quanto táticas, quanto operacionais, que é o que eu sempre digo aqui. Então, já fiz muitas transmissões sobre isso, porque você tem que ter uma meta geral para 2025. Olha, eu quero faturar tanto em dezembro de 2025, eu quero ter tantos funcionários a mais, eu quero ter tanto de venda, por ser percentual de venda a mais. Né? Então, você tem que ter uma estratégia geral. E aí, ir de trás para frente, né? Como se fosse um roadmap. Ok, agora que eu tenho uma estratégia geral, o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Né? Mês tal, botar metas por mês para poder alcançar esse resultado final. Né? E engraçado, incrível, porque quando você se coloca em movimento, as coisas começam a acontecer. Então, as coisas começam a acontecer sim quando você desenha o curso, quando você tem uma estratégia. É que nem ontem eu estava estudando um versículo que eu amo de paixão, que fala assim, pedis e tereis, né? Só que você tem que bater na porta, né? Para que você alcance o resultado, você tem que bater na porta. O que é bater na porta, né? Se botar em ação, é se mover. Isso é energia. A energia, ela em ação, ela faz com que as coisas aconteçam com uma mágica, né? E eu te desafio a testar para você ver que dá certo, se você ainda não sabe disso, né? Então, criar essas estratégias gerais, táticas, também te leva a uma agenda perfeita, que eu costumo dizer. Então, há uns anos atrás, eu vou dizer que há uns 10 anos atrás, eu tive um mentor
tenho um mentor maravilhoso, que é o Márcio de Oliveira, que foi a minha primeira formação de coach que eu fiz com ele. E ele me disse uma frase que me gravou muito naquele momento, que mudou o meu jogo total. Porque eu ficava à mercê dos meus clientes, né? Literalmente, assim. Então, é como se eu tinha um planejamento, mas eu não conseguia, chegar ao final da semana, eu não conseguia, executar nem metade, né? Porque eu estava sempre disponível, né? E aí, um dia ele me falou assim, quem não tem agenda, como é que é? Se você não tem agenda, você é agenda de qualquer um, né? Ele me disse essa frase. E aquilo me fez tanto sentido, porque era exatamente a dor que eu vivia, né? E então, quer dizer, às vezes você nem tem organização operacional. Operacional é a rotina do dia a dia, a agenda, a sua e dos seus departamentos, né? Então você, às vezes tem a sua, às vezes não sabe o que está acontecendo dentro dos seus departamentos. Então, por exemplo, você tem, aqui do ponto de vista de marketing apenas, tá? Vamos pensar, você tem ali uma pessoa que faz a gestão do tráfego, você tem uma pessoa que faz os cards, você tem uma outra pessoa que faz a copy, e você não sabe o que eles fazem todos os dias. Não tem uma agenda, não tem uma organização. Você às vezes não tem a sua, ou você tem, mas durante o dia você se perde nela. Você não tem aquele momento, aqueles 15 minutos de manhã cedo pra checar, ok, isso aqui eu vou fazer, isso aqui, se não cumprir, eu passo para outro dia, isso aqui ficou pendente do dia anterior, eu tenho que fazer hoje, eu posso deixar para amanhã. Então você não tem essa organização da agenda perfeita, como eu digo, né? Então é óbvio que a agenda perfeita não existe, mas eu preciso honrar ela o máximo possível, porque no entendimento de que está tudo organizadinho e eu sei que se eu cumprir aquele passo a passo, eu vou chegar onde eu quero, cada distância, eu começo a ter clareza sobre os nãos que eu tenho que dizer, né? Então, às vezes, é só eu ter consciência. Ok, essa demanda que me vem agora, eu preciso executar. Essa demanda que eu venho agora vai me distanciar do meu ponto final, porque realmente eu vou ter que postergar algumas atividades. Vale a pena? Não vale. Essa demanda que vem vai me deixar mais perto do meu destino ou vai me afastar do meu destino? Então, essas questões de geral, tática operacional, eles tem a ver com comportamento, mas também tem a ver com estrutura de organização, com administração, com gestão de tempo, né? Tudo isso a gente fala, tudo isso a gente trabalha. A gestão de tempo é uma ferramenta extremamente importante, né? Ontem eu tava, semana passada, terça-feira passada, eu tava no grupo de empreendedoras, mulheres, né? E a gente falou assim, vamos buscar palestras, vamos falar mais sobre gestão do tempo. Todas elas pediram se desenvolver em nível de gestão de tempo, né? Porque são mães, porque tem muitas atividades, enfim, não sabem organizar suas coisas. E isso aqui é o que faz a diferença, porque o tempo é igual para todos nós, 24 horas para todo mundo. Por que tem gente que ganha muito dinheiro, que é extremamente produtivo, e outras pessoas não? Gestão de tempo, né? E gestão de tempo tem muito a ver com inteligência emocional, que é uma pauta que se fala tanto. Por isso que para que eu possa ter sucesso no meu marketing, nas minhas vendas, na minha liderança, eu tenho que ter muita energia e gestão de tempo. Se eu tenho energia, se eu tenho gestão de tempo, se eu tenho um comportamento assertivo e comunicação assertiva, eu sou um baita de um líder. E quando eu falo que eu sou um baita de um líder, eu tô falando tanto de prosperidade física quanto corporativa, né? Tanto CPF quanto CNPJ. Então, pega essa última frase aqui que eu te coloquei, porque isso realmente, ao longo de 20 anos, quando eu vejo as pessoas tendo resultado, isso que faz é exatamente isso que faz a diferença, tá? Entre os projetos que eu tenho aqui, os que dão certo, os que demoram para dar certo, os que prosperam são energia, gestão de tempo, inteligência emocional e comunicação assertiva, tá? São 4 pilares que, aliás, acho que eu vou até falar sobre isso amanhã. São 4 pilares que me veio na cabeça agora pra te falar, porque é o que faz a diferença, tá? Então, depois de tudo isso, eu vou ter a minha agenda perfeita. E aí, depois eu tenho que ter outra conquista para ter sucesso em 2025, que é consolidar tudo isso numa espécie de alinhamento, momento transformador para mim mesmo, né? Então, eu organizar estruturas, tá, ok, eu vou recompensar a minha equipe, eu vou me presentear, né? Eu vou ter momentos de celebração, quais são as metas, os checkpoints, né? Ou na área da TI a gente chama muito de KPIs, né? Quais são as métricas que vão identificar, é nível de seguidor, é quantidade de venda, é prazo recorde de produção, quais são as métricas que eu vou analisar para que eu possa comemorar isso. E eu vou colocar isso dentro da minha estrutura, né? Eu vou comemorar junto com a equipe, eu vou comemorar junto com clientes, eu vou consolidar os meus resultados e eu vou consolidar todos os dias processos meus de reafirmação, de organização que vai garantir com que isso tudo aconteça.
que é consolidar? Eu dei um exemplo há pouco tempo, agora, alguns minutos atrás, né? Todo dia, 15 minutos, você revisar sua agenda, você fazer alguns estudos, você desenvolver suas habilidades, né? Através de livros, através de filmes, até para quem tem área um pouco mais a questão da espiritualidade, vai fazer seus devocionais, alguma coisa você vai fazer para te inspirar, para consolidar que isso de fato aconteça, né? E por quê, né? Por que tudo isso, né? E aí fica a chave final pra gente encerrar, que já são 7h59. Por que tudo isso? Porque essa é uma oportunidade agora, outubro, de você se preparar, de verdade, o seu negócio para os desafios e oportunidades. Aline, mas se passar em outubro não dá mais? Dá, todo momento dá, óbvio, né? Se você quer emagrecer, por exemplo, qualquer momento é momento. A questão é que agora, outubro, é o momento ideal porque você tem tempo de se organizar. Você tem tempo de olhar para o calendário, tempo para analisar as tendências, tempo para estudar o mercado, tempo para questionar seus clientes sobre o que eles mais precisam, as dores deles, né? Tempo para organizar a tua prosperidade e a tua conquista. Se você faz isso com tempo, você tem resultados não bons, mas extraordinários, porque você começa a emotizar como é que vai ser esse 2025. E a gente sabe que a emotização é uma ferramenta poderosa, né? É assim que os nadadores, grandes olímpicos, inclusive fazem, os melhores. Eles emotizam cada mês, no caso deles, né? Cada passada de mão, enfim. No nosso caso, enquanto empreendedores, cada mês, cada semana, cada dia vai ser é possível de ser emotizado quando eu organizo antes, né? Porque aí, nessa emotização, nessa organização, já começa a me despertar, aqui eu posso buscar tal parceiro, eu já posso marcar um network com outro tal parceiro que pode me ajudar, que vai dar uma alavancagem melhor. Então, você tem tempo do ócio criativo, né, para fazer essas conexões e para fazer a coisa acontecer sim ou sim. Sim ou sim. Quando a gente tá no flow, aliás, não vou dizer no flow, mas quando a gente tá na urgência, na rotina, a gente não faz isso que é gestão. Então, as empresas, elas não se desenvolvem com a velocidade que elas precisam, porque geralmente quem está na frente das empresas estão imersos em rotinas e não fazem gestão. Isso é gestão, é o ócio criativo, é o tempo a teu favor, o penso, é a estratégia, é isso que faz a diferença. Toda empresa que cresce é porque ela tem estratégia e penso. Quando ela só está no operacional, ela só faz o mais do mesmo. Ela só faz o feijão com arroz e ela não cresce. Ou demora muito para crescer, né? Então, de tudo isso, gente, espero que tenha ajudado, porque realmente são os passos da prosperidade que nem só eu aplico, tá? Eu aplico junto com a Ana Paula Ferreira. E de novo, tá? A gente tem essas imersões a partir do dia 19, ali na Cis Sapucaí, mas também na versão online. Se você quiser informações, nos chama. Mas de qualquer jeito, se você não quiser participar, pensa nisso, tá? Pensa nessas conquistas que você merece e são suas. E que essas conquistas, elas te levam para marketing, vendas, com sucesso, com liderança, tá? Porque dentro das estratégias táticas operacionais, aqui que entra o marketing e as vendas. Mas dentro de tudo já alinhado, dentro de tudo já organizado. Não adianta eu fazer um excelente marketing, botar dinheiro fora, porque não tem na ponta quem responda, quem atenda, eu não tenho a logística pensada, não tem tudo organizado, certo? Vê se faz sentido pra ti, depois me comenta. E amanhã a gente volta, tá? Às 7h37 com mais insights sobre marketing. Hoje a gente vai estar na TV do Vale às 15 horas. Eu vou estar com o pessoal da Eco7, que eles vão estar falando sobre qualidade do sono. E a gente tá falando de energia, é legal, é interessante, é importante. Prosperidade, né? Além de ser um case de empresa, porque nosso foco aqui sempre é prosperidade com liderança, né? Mostrar pra você o que pequenos e grandes fazem na prática, né? Então lá a gente leva clientes, parceiros, enfim. Então ontem eu estive no Talk Business Podcast e a gente fez um episódio falando só sobre as tendências para o podcast. O que é fantástico. Depois, durante a semana, eu vou lançar outros vídeos sobre como ganhar dinheiro no YouTube. Eu fiz uma série com o Rodrigo Marrone, que ele é especialista nisso. Então acompanha. E fora os outros podcasts de clientes que a gente faz, são maravilhosos, né? Mas esses são abertos, esses a gente faz pra você mesmo, tá? Vai acompanhando os stories aí, vai participando, vai comentando, vai caindo pra dentro aqui da nossa prosperidade que a gente faz em conjunto, tá? Até amanhã, às 7h37, a gente volta novamente. Tenha um excepcional dia!